Olá para todos, meu nome é Vanessa, sou nefrologista, sou professora de nefrologia da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente e eu vou dar para vocês todos a semiologia renal. Então, a gente tem várias patologias renais, né, que são abordadas na nefrologia ou na urologia. Na nefrologia, as principais patologias do nosso dia a dia é a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. Várias coisas podem diferenciar elas, principalmente do paciente com insuficiência renal crônica, que nós vamos ver para frente, tem seus estigmas da insuficiência renal crônica, mas dos conceitos básicos é que a insuficiência renal aguda é a perda rápida da função e a insuficiência renal crônica é a perda progressiva da função, mais de 3 meses. Por exemplo, a insuficiência renal aguda, o paciente na segunda-feira tem uma creatina de 1,7, na terça 3, na quarta 5, na quinta 8. Então, rapidamente vai piorando a função renal em dias ou semanas, tá? A insuficiência renal crônica não, uma perda progressiva, devagar. Então, em janeiro, a creatina do paciente é 1,8. Em março é 2. Em abril é 2,7. Julho, 3,2. Então, é uma perda lenta. Outras doenças comuns no dia a dia do nefrologista é síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, que o conceito de síndrome nefrítica é hematúria, presença de sangue na urina, edema, hipertensão e oligúria. E a síndrome nefrótica é edema, proteinúria nefrótica, que é caracterizada por uma proteinúria maior que 3,5 gramas, que vocês vão ver mais para frente comigo nos conceitos das aulas, hipoalbuminemia e dislipidemia. Na definição de um conceito, de um livro, tá assim, hematúria na síndrome nefrítica, proteinúria na síndrome nefrótica. Mas, gente, na vida não é assim totalmente. Na síndrome nefrítica, o paciente ele pode ter um pouquinho de proteinúria, porque o rim ele tá no momento de inflamação, no momento de estresse, né? E na síndrome nefrótica, o paciente pode ter um pouquinho de hematúria. Mas o que diferencia então as duas, professora? A síndrome nefrítica predomina uma hematúria grande. A síndrome nefrótica não tem uma hematúria tão importante. A proteinúria da síndrome nefrítica é pouca, 1 grama. A síndrome nefrótica tem uma proteinúria maior que 3,5 gramas. Eu não vou dificultar para vocês na prova, fazer uma mistureira de uma questão tão difícil, tá? Mas eu tenho que falar para vocês que na vida pode ter hematúria e proteinúria, e aí tem que dar atenção no valor da proteinúria e na quantidade de hematúria, tá? Patologias comuns na nefro, também na uronefrolitíase, infecção urinária de repetição ou não, e obstrução urinária, que no exame físico nós vamos ver bexigoma e hidronefrose. Porém, gente, a obstrução urinária é mais comum na urologia, né? Quando a gente fala de propedêutica, a gente sempre está falando de sinais e sintomas. É o início de tudo, né, gente? A propedêutica ela é soberana, ela é muito importante. E ela tem conceitos e nomes, né? Então, quando a gente fala, eu tive pouca urina, não é assim que nós vamos falar. Nós vamos definir a oligúria. O que é oligúria? A gente classifica oligúria quando o paciente urina de 500 ml para menos. A anúria, quando não tem urina, menor que 200 ml. Gente, porque 200 ml é a mesma coisa que nada. O paciente não filtrou nada. E poliúria é definida como maior de 2.500 ml em 24 horas. Ai, doutor, então eu tenho poliúria. Calma, gente. Poliúria como doença, né? Não vai falar que vocês vão tomar tereré a tarde inteira na casa do amigo e vai urinar mais que 2.500. Não quer dizer que vocês estão com uma poliúria doença. Na verdade, vocês beberam um excesso de água, tá? Noctúria é o conceito de diurese noturna. Hematúria é sangue na urina. Proteinúria, urina espumosa. Muitos pacientes vêm com a queixa assim, doutor, eu tô com espuma na urina. Então, a gente já tem que pensar numa proteinúria. Edema, uma queixa muito comum na nefrologia, já que uma paralisação renal vai reter só de água e vai dar edema. Disúria, o conceito de disúria, ardor ou queimação na urina. Urgência miccional. O que é urgência miccional? O paciente está aqui, ele tem que ir correndo no banheiro fazer xixi.
Se ele não sair correndo para fazer xixi, ele vai poder perder um pouquinho de urina nas suas roupas, né? Geralmente é muito comum em doenças prostáticas, né? Ou em infecção urinária, aquela, né, contagem vai correndo. Polaciúria é que o paciente vai várias vezes ao banheiro. O paciente toda hora indo no banheiro, toda hora indo no banheiro. Isso é comum na infecção urinária, né? Fica aquela coisinha de um monte de xixi toda hora. Colúria é a urina cor de Coca-Cola, que geralmente a colúria está presente em doenças hepáticas, né? Piúria, pus na urina, que muitas vezes é aquela urina com cor de leite condensado. Dor lombar, que é uma queixa muito frequente na nefrologia. O que traz o paciente principalmente para o médico é dor, e na nefrologia a dor lombar é importante. E febre, que pode estar presente nas infecções urinárias, né? Então, como eu defini para vocês, oligúria, muito importante esse conceito na nefrologia. Um volume urinário menor que 500 ml em 24 horas. Poliúria, maior que 2.500, 3.000 em alguns livros. O normal da gente urinar, de 1.500 a 2.500, depende do volume de água que a gente bebe. E a anúria é um volume urinário menor que 200 ml em 24 horas. Propedêutica, né? Ela quer dizer, vamos examinar o paciente, né? Então, vamos fazer a propedêutica renal. Inspeção. Inspeção, gente, é difícil, né, no rim, porque a gente não consegue enxergar, né, o rim, não dá pra ver. Então, em inspeção, a gente não tem. Percussão. É muito importante a percussão aqui na nefrologia, né? A percussão a gente faz, se o paciente tiver dor, pode ser uma infecção. Palpação também dá para fazer e a ausculta não dá para fazer no rim. Então, percussão, que a gente tem a manobra de Giordano, né? Tá vendo a mão, né, da médica aqui na foto, né? Com a região ulnar, né? Fazendo a percussão da região lombar, que a gente, quando o paciente tem dor, a gente fala sinal de Giordano positivo. A palpação nesta figura, a gente pode palpar o paciente em decúbito dorsal, com a mão espalmada, como está na foto, ou em decúbito lateral, também para sentir os rins. Os rins geralmente são impalpáveis, tá? A gente não dá pra gente ficar palpando. Mas, em doença renal policística, o rim é grande, dá pra gente palpar bem. Às vezes um paciente obstruído com hidronefrose, dá pra gente palpar bem também o rim. Mas geralmente ele não é palpável. Bom, então vamos para a definição das doenças que a gente foi falando para vocês, né? A doença renal crônica é a principal doença na nefrologia, que a gente mais vive, né? Então nós vamos falar sobre ela. Causas. A principal causa ainda, gente, é hipertensão, depois diabetes, né? Em países desenvolvidos já é diabetes, tá bom? Mas no Brasil ainda é hipertensão. Glomerulopatias, doença renal policística, olha a foto, um rim policístico, olha o tamanho dele, por isso que eu falo que ele fica palpável, nefrolitíase, ITU e outras causas, né? Mas a principal causa ainda de insuficiência renal é a hipertensão. E hoje em dia é muito comum hipertensão e as pessoas não cuidam bem, muitas delas não sabem a repercussão que pode dar. Muitos pensam que é só cardíaco, mas também é renal. Então, o estadiamento da doença renal crônica, né? Tem 5 estágios da doença renal crônica. É normal a gente filtrar maior que 90, tá? Mas a gente já coloca como estágio 0, né? Aquele paciente que não tem nada, não tem nenhum risco, não é nenhuma doença e tem acima de 90. Beleza. O estágio 1, o paciente ainda não tem uma alteração, né? Na filtração. Ele filtra mais que 90 ml minuto de filtração glomerular. Mas já é diabético, né? Já tem uma microalbuminúria, ou já é hipertenso, tem alguma alteração cardíaca, então já tem coisas, né, que já estão alterando toda a hemodinâmica do paciente. O estágio 2 é aquele que já tem alteração na função, que tem de 80 a 60 ml minutos de filtração glomerular. O estágio 3 é quando vai piorando, uma insuficiência renal moderada, de 59 a 30. O estágio 4 quando piora mais, de 29 a 15, e é quando a gente começa a ter o paciente com alterações clínicas no exame físico de insuficiência renal. O estágio 5 é menor que 15, quando a gente fala que é insuficiência renal crônica estágio terminal, e o paciente, para sobreviver, provavelmente vai precisar de uma terapia renal substitutiva
a nossa diálise, que tem 2 tipos que eu vou falar, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal. Bom, e o que acontece na insuficiência renal crônica? A insuficiência renal ela mexe com várias partes, né, da nossa fisiologia. Então vamos começar. Anemia. Por que a insuficiência renal crônica ela leva a anemia? Porque o rim ele produz um hormônio chamado eritropoetina. E quando o rim está insuficiente, a produção de eritropoetina ela fica muito baixa. E aí começa a ter anemia, né? E aí nos sintomas, o paciente tem fraqueza, cansaço. No exame físico a gente pode ver ele descorado. Disfunção plaquetária, mas nossa, doutora, por que né, esse renal vai alterar as plaquetas? Porque as plaquetas, gente, para ela ter adesão plaquetária, ela precisa da fabricação do fator chamado von Willebrand. E quando a gente tem uma insuficiência renal, esse fator de von Willebrand não é produzido adequadamente e a adesão plaquetária não é feita adequadamente. Então a gente tem uma alteração da coagulação na cascata primária plaquetária. Às vezes você faz o hemograma, o paciente tem uma quantidade ótima de plaquetas, insuficiência renal crônica, 200 mil plaquetas. Porém, tudo ruim, tudo podre que não adere bem, entendeu? Então, o paciente pode apresentar sangramentos nos sintomas e em exame físico, petecas, púrpuras, hematomas. Hipertensão. Hipertensão. Muitas vezes o paciente primeiro é hipertenso, pela hipertensão perdeu função renal e entrou no diálise. E muitos têm uma doença renal e devido ao rim não funcionar direito ficou hipertenso, né? Mas a hipertensão ela tá na insuficiência renal crônica. Se ela veio primeiro, ela veio depois, a maioria é hipertenso. E o paciente, como sintomas, pode apresentar cefaleia, tonturas, mal-estar. E no exame físico nós vamos ver uma pressão maior que 130/80. Uremia. O paciente vai apresentar náuseas e vômitos. A uremia, ela altera muito, né, a parte do estômago, né, dá muita náuseas e vômitos. E até hemorragia digestiva, né, tanto por fazer uma inflamação, né, no estômago, quanto por alteração também da anticoagulação, né. Pericardite urêmica. Quando a gente não filtra e a ureia sobe, a ureia, ela vai para o pericárdio, né, e causa uma inflamação no pericárdio. E o paciente tem uma pericardite. De sintomas, dor precordial, exame físico, atrito pericárdico. Encefalopatia urêmica. A ureia elevada, ela passa a barreira hematocefálica. Então, ela faz uma toxicidade neurológica. E o paciente pode ter vários sintomas. Confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, sonolência, coma. E no exame físico ele pode ter mioclonias, Flappen, Glasgow menor que 8. Outra coisa que acontece na insuficiência renal é o aumento do fósforo. Por que o fósforo aumenta? Gente, o fósforo está presente em vários alimentos nossos. A gente come fósforo toda hora. Tá no chocolate, tá no leite, tá na carne, tá? E ele é principalmente filtrado pelo rim. Quando a gente tem uma insuficiência renal, a gente não consegue filtrar o fósforo e o fósforo sobe no sangue. E ele vai acabar se depositando na pele, levando ao prurido, pode também se depositar no coração, válvulas cardíacas, vasos, aumentando o risco vascular, piorando hipertensão, tá? Ele sai na diálise, mas principalmente a dieta é importante. Hipercalemia. O que é hipercalemia? É o potássio alto. O potássio também está nos alimentos bons. Está na banana, na laranja, na couve, no feijão, no brócolis, na rúcula, principalmente nos alimentos verdes, bem verdes, né? E o que acontece? O rim ruim não filtra o potássio. Por mais que ele é bom, aqui já não é. Porque como não filtra, fica alto no sangue. E essa elevação do potássio no sangue acaba levando a sintomas de fraqueza muscular por alterar o potencial de ação do músculo esquelético e arritmias por alterar o potencial de ação do músculo liso. E pode até matar de arritmia, viu? O potássio é muito sério na insuficiência renal crônica. Osteodistrofia renal, que foi que eu falei um pouco do fósforo. Então, o fósforo sobe pela alimentação, o rim não consegue eliminar. O fósforo alto acaba produzindo PTH, levando à produção de PTH, porque o PTH é um hormônio fosfatúrico, então libera fósforo na urina. Essa elevação do PTH
é um hormônio que tira cálcio e fósforo do osso também. Então, pode causar fraturas patológicas, deformidades ao exame físico, em sintomas, dores ósseas para o paciente. Outra coisa que a insuficiência renal faz é não filtrar, né? É não filtrar. Então, não filtra o fósforo, não filtra o ácido úrico, não filtra o potássio, não filtra nada, não filtra a ureia, né? E a elevação do ácido úrico pode levar a gota, né? E o sintoma, o paciente vai ter artralgias. No exame físico, a gente pode ver uma articulação com rubor, calor, edema, tofos gotosos. Então, tudo isso a insuficiência renal crônica pode fazer com o paciente, levando sintomas e alterações no exame físico que estão presentes na nossa propedêutica do nosso dia a dia. Aqui são algumas fotos, né, do hiperparatiroidismo secundário que eu falei, devido ao aumento do fósforo, leva à liberação de PTH para fazer a fosfatúria, mas o PTH acaba também fazendo reabsorção óssea, né, fraqueza dos ossos, deixando os ossos rarefados, né, levando a remodelação óssea e deformidades, como a gente vê nessas fotos. Aqui são fotos, né, da deformidade óssea da insuficiência renal crônica, né, esse chamado tumor marrom na face, devido ao grande remodelamento ósseo que o hiperparatiroidismo pode fazer. Bom, nossa, por que esse slide proibido carambola? Eu quero que vocês saiam daqui sabendo que a carambola é proibida na insuficiência renal crônica, tá? Porque muita gente não sabe, pacientes morrem ou entram em diálise devido à ingestão de carambola. Por quê, gente? Porque a carambola tem uma substância que chama carambolina. E a gente que filtra, a gente que não tem problema renal, a gente urina e ela vai embora. O paciente renal crônico não. O paciente renal crônico, essa substância carambolina, ela ultrapassa a membrana hematocefálica e ela vai inibir os receptores GABA inibitórios do sistema nervoso central. Inibindo os receptores inibitórios, ficam os excitatórios. E aí o paciente pode ter crise convulsiva, come até morte por intoxicação por carambola. Além disso, a carambola ela tem uma grande quantidade de oxalato e ela pode fazer uma obstrução tubular por oxalato, porque o rim filtra, né? E fazer uma anúria, né? O paciente não consegue mais filtrar e urinar. Então, a carambola é proibida na insuficiência renal crônica. Bom, métodos de diálise. Já que a insuficiência renal crônica a gente não filtra, existe método de diálise. A gente tem diálise. O que significa diálise? Terapia renal substitutiva. Algo que filtre o sangue. E a gente tem dois tipos. A hemodiálise, que é a que faz a filtração tira o sangue, vai para a máquina, limpa e devolve, vai para o capilar. E a diálise peritoneal, que a gente faz pela barriga, que a nossa própria membrana do peritônio faz essa troca de substância e limpa o nosso sangue. A escolha do método de diálise é do paciente, tá? Não é a gente que vai falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A escolha é dele. Lógico que tem pacientes que não podem fazer diálise peritoneal. Por exemplo, a diálise peritoneal precisa pôr um catéter na barriga. Um cara que já fez um monte de cirurgia, tem várias cicatrizes na barriga, já não dá para pôr mais um catéter, deve ter fibrose. Então, tem momentos que a gente que vai ter que direcionar o método de diálise, mas o certo é a escolha do paciente. Bom, a hemodiálise, né, que a gente tem uma membrana que está filtrando o sangue, a gente punciona o braço através de uma fístula. O que é uma fístula? Se alguém quiser ir na diálise ver, é só me procurar. É quando a gente, numa cirurgia, junta a artéria com a veia, depois a gente punciona nessa veia maior, né? E aí tira o sangue, leva para o capilar, igual na foto, e depois devolve limpo. Aqui a fístula artéria venosa, tá vendo? Ó, que tá falando que junta, né, a artéria com a veia, uma cirurgia. E depois de 4 a 6 semanas dessa cirurgia que a gente pode usar para fazer hemodiálise. E quando o paciente não tem fístula, porque como eu falei, a gente faz a fístula, depois de 4 a 6 semanas a gente pode usar, a gente vai introduzir um catéter em vez da fístula, porque o paciente tem que fazer diálise agora, por exemplo, não tem como, a gente punciona um catéter em vez jugular ou subclávia, que vai tirar o sangue, limpar e devolver. A diálise peritoneal é um catéter na barriga, como a gente vê aqui, a máquina de diálise peritoneal, ela é cedida pelo governo, né? E aquele é o líquido de diálise que é rico em principalmente glicose, que vai puxar substâncias ruins para dentro da bolsa, né?
de diálise, e aí à noite o paciente mesmo se conecta e dorme, e a máquina faz essa troca, injeta o líquido, deixa o líquido dentro da barriga, o peritônio faz a troca de substâncias ruins para dentro do líquido, depois você joga fora esse líquido com a ureia, com as substâncias que nós não precisamos dela. E a membrana do peritônio acaba fazendo a filtração. Então, olha lá, né, o catéterzinho, onde ele é colocado, né, é um catéter simples, aí a gente coloca o líquido, depois tira. Bom, então, falamos sobre insuficiência renal aguda, desculpa, crônica, e agora nós vamos falar sobre a insuficiência renal aguda, tá? Que também faz parte da nossa vida, principalmente no hospital, muito comum a insuficiência renal aguda. Então, a insuficiência renal aguda ela é dividida em 3 tipos: pré-renal, renal, pós-renal. A pré-renal é a mais comum, tá? E que o bom de ser pré-renal mais comum é que a pré-renal geralmente é resolvível. O que é a pré-renal? É aquele rim que sofreu uma hipoperfusão, mas não sofreu isquemia. Então, se a gente hidratar, o rim volta, tá? Mas muitas vezes pode acontecer do rim sofrer uma pré-renal, ficar muito tempo em pré-renal, entrar em isquemia e virar uma renal, tá? A renal é quando o rim já sofreu a isquemia. E a pós-renal é quando tem obstrução, quando tem alguma coisa no caminho, né, ureter, bexiga, uretra, que impeça a passagem de urina. É uma causa de insuficiência renal mais urológica, então ela não vai ser abordada muito aqui com a gente, vai ser mais na urologia. Causa de insuficiência renal aguda pré-renal. Qualquer patologia, gente, que leve uma hipoperfusão renal. Por exemplo, desidratação, diminuição da água, hipovolemia, tipo um sangramento, o paciente fez hipovolemia, queda da volemia, diminuição da quantidade de sangue para o rim. Ele sofreu uma hipoperfusão. Você tem que restabelecer essa perfusão, hidratar, transfundir, para que o rim se recupere e não sofra uma isquemia. Se ele sofrer isquemia, vira renal. Então, qualquer lesão, né, a renal agora, que o rim tem isquemia. Então, tem necrose tubular aguda, tá? Ele passou da fase de hipoperfusão. Um exemplo, sepse. A sepse, às vezes, pode começar como uma pré-renal, mas se a gente não resolver a sepse, ela vai fazer a isquemia, né? Drogas nefrotóxicas, tipo antibióticos, o contraste de tomografia faz vasoconstrição da arteríola aferente, que é a arteríola que está entrando no rim. Então, se a gente tem uma vasoconstrição da arteríola aferente, diminui a quantidade de sangue para dentro do rim. Lesões musculares, né? Então, se a gente tiver uma picada de uma cobra, um acidente que amassou nossa perna, a gente vai ter lesão muscular. A lesão muscular libera a enzima muscular, a proteína muscular, enfim, na corrente sanguínea, né? Que é a CPK. E a CPK, ela é nefrotóxica, né? Tóxica para o túbulo renal, causa necrose tubular aguda, e aí o paciente entra numa insuficiência renal. Glomerulopatias, a síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica, ela pode causar uma lesão tão importante no rim que pode levar à isquemia das células renais e o paciente até precisar de diálise. Nefropatia por ácido úrico. A nefropatia por ácido úrico, ela funciona tipo a rabdomiólise. O ácido úrico, ele é tóxico para o rim. Então, se o ácido úrico subir demais, maior que 8, 11, ele vai fazer necrose tubular aguda, entendeu? E aí o paciente vai entrar em insuficiência renal aguda de causa renal. Bom, a definição e a classificação de insuficiência renal aguda não é muito fácil, tá bom? Mas eu preciso falar para vocês como que a gente vai classificar o paciente em insuficiência renal aguda, que é classificado no estágio 1, 2 e 3. O estágio 1 é um aumento de 0,3 da creatinina, ou um aumento de 150 a 200% do seu valor basal. Então, tipo, o cara tinha 0,8 de creatinina, né? É um valor de 1,5 a 2 vezes acima, né? Aí o cara tinha 1,2, então é importante saber a função renal basal. E com uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas. A gente já classifica a insuficiência renal aguda mais grave quando há um aumento de 200 a 300% do valor basal, mais que 2 a 3 vezes da creatinina, com uma queda de 0,5 ml por quilo por hora por mais de 12 horas. E o estágio 3,
que é o mais grave, que provavelmente o paciente já vai estar necessitando de diálise, que é um aumento maior que 300% do valor basal da creatinina, ou mais que 3 vezes, né? Ou uma creatinina maior que 4, já conseguimos definir, com uma queda importante da diurese de 0,3 ml por quilo por hora por 24 horas ou anura em 12 horas. Esse paciente provavelmente vai entrar na hemodiálise. Então vamos lá. Síndrome nefrótica, muito comum na nefrologia, na pediatria, vemos muito e nós vamos definir para vocês aqui. Como eu falei para vocês nos primeiros slides, a síndrome nefrótica ela é definida como proteinúria maior que 3,5 gramas. Ah, professor, então se o paciente tem 2 gramas, ele não é nefrótica, tá? Então, nefrótica é proteinúria maior que 3,5 gramas, que a gente pode dosar com uma proteinúria de 24 horas, colher uma urina do paciente durante um dia todo, uma noite toda, 24 horas, ou colher uma albumina na urina isolada, amostra, e uma creatinina na urina amostra isolada, fazer a relação delas e tem que ser menor que 300 mg por grama de creatinina. Mas o mais fidedigno é a de 24 horas, que a gente dosa na urina de 24 horas. Então, definição, proteinúria maior que 3,5 gramas, edema, hipoalbuminemia, que a gente define com albumina menor que 3, geralmente o valor normal da albumina é maior que 3,5, e dislipidemia, tá? Causas. Várias, gente. Mas a nossa principal causa é diabetes, tá? Então, o que o diabetes faz? O nosso rim, ele funciona como uma peneira. Pensa numa peneira bem fininha, é o nosso rim normal. Quando a gente tem alguma doença que vai alterar essa peneira, a peneira vai abrindo e vai passando proteínas e nutrientes por ali, causando a síndrome nefrótica, tá? Então, o diabetes é a nossa principal causa, mas a gente tem causas hepatite, HIV, lúpus, droga, malária, esquistossomose. Mas um ponto importante, essas causas são secundárias, sendo o diabetes a principal causa secundária. Mas a principal causa mesmo de síndrome nefrótica é primária. Doutor, o que é causa primária? Causa primária é que surge porque surge. Vamos falar assim. O cara deu azar, o rim dele se descontrolou e começou a perder proteína, tá? É a primária a principal causa. Deixa eu voltar um slide, eu quero falar uma coisa para vocês. A definição de proteinúria, ela faz já a sua fisiopatologia, tá? Porque a gente tem uma lesão na membrana basal glomerular, que era uma peneira fina, virou um peneirão, que começa a perder proteína do sangue, né, na urina. Então, o que acontece? Aumenta a proteinúria, diminui a proteína sérica, então proteinúria urinária e hipoalbuminemia. A perda de proteína na urina leva a uma queda da pressão hidrostática e aí extravasamento de água para o terceiro espaço, edema. Quando a gente tem a queda de proteína sérica, o organismo sente. E aí ele vai falar assim, nossa, eu preciso recuperar isso aqui. Quem faz a síntese proteica? O fígado. Só que aí ele faz síntese de lípids, né? E leva a dislipidemia. Então, a principal causa de síndrome nefrótica é primária. E as causas primárias são separadas em glomerulosclerose focal e segmentar, que a gente fala GES, para não ficar falando todo esse nome enorme. Glomerulonefrite de lesões mínimas, glomerulopatia membranosa e glomerulonefrite membrano-proliferativa. Coisas importantes desse slide. Tem todos esses tipos. Doutora, como que nós vamos descobrir qual é qual? Desculpa. Biópsia renal. Não tem jeito, gente. Não tem como adivinhar. Tem que biopsiar, tá? Crianças, a principal causa é lesões mínimas. E a segunda principal causa é GESF, tá? Como são doenças muito parecidas e o tratamento é o mesmo, geralmente criança a gente começa a tratar sem biópsia. Muitas crianças remitem à doença e quando cresce some a doença. Então, criança, geralmente, a gente não biopsia. A gente biopsia quando a criança está tendo uma evolução diferente, quando a criança não melhora, nós estamos mudando de drogas, né? Mesmo porque biopsiar a criança não é fácil, tem que sedar, né? Pode ter mais complicações por ser menor o rim. Então, a gente tenta não biopsiar, a não ser que evolua de uma forma diferente. Já no adulto, a principal causa é glomerulosclerose focal segmentar. Mas ela é muito próxima da glomerulopatia membranosa. Por exemplo, no adulto, a principal causa é GESF.
51% dos pacientes de síndrome nefrótica têm GES. Porém, 49% têm membranosa. Então, elas andam muito próximas. Então, adulto, síndrome nefrótica é igual a biópsia. Para você poder saber qual o paciente está, porque o tratamento é diferente, tá? E como é classificado? Pela histopatologia. Biopsia, a gente olha. Na biópsia tem focos de esclerose em alguns segmentos do glomérulo ou segmentos focais. A gente classifica como glomérulo, esclerose focal e segmentar. Biopsiamos, a gente não vê lesão, vê um glomérulo normal, porém com proteinúria. Então a gente colocou o nome de lesões mínimas. Biopsiou o rim, tem uma membrana basal filtrativa muito grossa, ficou com o nome de glomerulopatia membranosa. Biopsiou o rim, você vê uma membrana dupla, tipo trilho de trem, que a gente fala, tem uma membrana, os trilhinhos e outra membrana. Recebeu o nome de membrana proliferativa. Então, o nome das doenças da síndrome nefrótica, ela vem da sua histopatologia. Então, sinais e sintomas, já que estamos numa aula de semiologia renal, urina espumosa, lá em cima a urina. Edema, principalmente assim, o paciente tem uma nasarca, né? Um edema ascendente, um edema mole, que você põe o dedo afunda, né? Pode ter ascite, um rosto bem edemaciado. Aumento do peso, a nasarca, já falei, né? E, lógico, gera muita hipertensão, porque tá retendo só de água. Ah lá, no exame físico, edema periorbitário, ou o paciente aqui negro com ascite, ou o paciente de cima japonês com edema periorbitário. Olha o sinal de Godeu, cacifo, quando a gente palpa a perna com edema. Bom, vamos lá. Então, síndrome nefrótica é alteração na filtração da membrana basal, perda de proteína. Quando a gente está no início da doença, a peneira, ela dilatou o poro, mas ela não está enormemente dilatado, né? Então, ela perde um pouco só de proteína, que a gente fala que é uma proteinúria seletiva no começo, que só perde proteínas que têm cargas negativas. Então, falar que a seletiva é perda da barreira de carga de proteínas, proteínas que têm carga negativa, albumina. Então, no começo, só perde albumina. Quando é mais grave, a lesão vai evoluindo e os poros da membrana vão aumentando a dilatação, ela começa a ser não seletiva. Ela perde proteínas de cargas negativas e cargas positivas. A gente fala que é uma perda de barreira de tamanho, tá? Tem uma alteração grande na membrana basal, né? Os podócitos são lesados, tem um desarranjo na filtração, no poro filtrativo, que são as fendas de filtração. E aí perde várias proteínas, perde imunoglobulinas, proteínas carregadoras de vitamina D, proteínas carregadoras de hormônio de tireoide, proteínas carregadoras de ferro, né? Albumina, mil e outras proteínas, que a gente vai falar em próximos slides. Como eu falei, né, no comecinho, que o edema, né, ele vem de duas formas. Aumento da pressão hidrostática e queda da pressão oncótica. Então, a gente perde a proteína em grande quantidade, porque tem uma dilatação do poro da membrana basal. Perdendo a proteína que está no nosso sangue, a gente fica com pouca proteína no nosso sangue, hipoalbuminemia. Como tem pouca proteína no sangue, a gente vai ter uma queda da pressão oncótica. A queda da pressão oncótica faz extravasar líquido para o terceiro espaço, edema, tá? Essa a gente fala que é a teoria underfilling, né? Mas a gente tem também a teoria overfilling da síndrome nefrótica, que fala que esse glomérulo lesado, ele fica ávido pelo sódio e tem uma grande retenção primária de sódio que tende a ter hipervolemia, aumento da PA e edema. Então, a gente tem duas teorias de fisiopatologia do edema da síndrome nefrótica. A teoria underfilling, que é a mais comum, e a teoria overflow. Então, queda da albumina, hipoalbuminemia, diminuição da pressão oncótica. Quando a gente tem essa queda da albumina, como eu disse no slide, primeiros slides de síndrome nefrótica, o corpo sabe que você perdeu proteína. Então, o corpo tenta fazer síntese de proteínas, que é no fígado, né? Só que ele faz uma síntese hepática mais de lipoproteínas e aumenta o colesterol, né? Aumenta o LDL e triglicéridos principalmente, levando a uma hipercolesterolemia. Esses pacientes estão com o colesterol e triglicéridos bem elevado e a gente trata
com estatinas, porque esse aumento desse colesterol pode aumentar o risco cardiovascular desse paciente. Criança também, trata. Na bula da estatina não fala nada que não para criança, se pode, se não pode, então colesterol muito elevado a gente trata. Então, vamos lá. Complicações dessa perda excessiva de proteínas, né, gente? Então, a gente tem perda de albumina, como eu já falei, edema. A gente pode perder antitrombina 3. E isso é um grande problema na síndrome nefrótica. Porque a antitrombina 3, ela impede que a gente tenha hipercoagulabilidade. Quando a gente começa a perder ela na urina, a gente tem tendência a ter hipercoagular. E o paciente com síndrome nefrótica pode fazer trombose. É muito comum fazer trombose venosa profunda, paciente com síndrome nefrótica grave, fazer TEP, que é tromboembolismo pulmonar. Então, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. Perde proteínas de ligações de tiroxina, podendo alterar a função tireoidiana. Perde proteínas fixadoras de colecalcitriol, podendo gerar um hiperparatiroidismo secundário à síndrome nefrótica. Perde transferrina, que é uma proteína que carrega o ferro, podendo levar a uma anemia. E outro problema grande na síndrome nefrótica, que os principais problemas é a albumina perdida, a antitrombina 3 perdida e as imunoglobulinas perdidas. Sem imunoglobulina, esse paciente não tem imunidade, gente, e fica mais suscetível a infecções, principalmente infecções de bactérias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae. Paciente com síndrome nefrótica precisa tomar a vacina de pneumonia. Síndrome nefrítica. Definição de síndrome nefrítica, como a gente falou no começo: hipertensão, edema, hematúria, cilindros hemáticos e oligúria. Então, o que é cilindros hemáticos? Como a gente está perdendo sangue na urina, muitas vezes quando a hemácia passa, ela pela membrana basal, é como se ela tivesse tido uma mordidinha. A gente fala que isso é o dismorfismo eritrocitário, né? Essa hemácia ela vai para uma forma diferente. E quando ela se liga a uma proteína de tan-fósforo lá no túbulo, ela forma o cilindro hemático. Então, o cilindro hemático é só quando a gente tem hematúria, tá? Então, vamos lá, né? Mostrando aqui figuras, tá bom? De hematúria. Lembrar que a hematúria da síndrome nefrítica ela é dismórfica, tá bom? Porque quando ela passa pela membrana basal, a hemácia, ela é tipo mordidinha, e aí você vai ver ela de outro aspecto no microscópico, tá? A hematúria do cálculo da infecção urinária é eumórfica. Então, dismorfismo eritrocitário quer dizer que é glomerulopatia. Causas, né? Então, assim, a principal causa de síndrome nefrítica, de hematúria, não de síndrome nefrítica, é uma doença chamada doença de Berger, que na verdade, ou nefropatia por IgA. O paciente vai procurar eu porque ele tem uma hematúria microscópica no exame de urina, mas ele não tem nada, gente, nada e mais nada. Ele tem uma vida normal, que é o que mais vai no consultório. O que pode acontecer com esse paciente? Nada, tá? 95% dos pacientes só vai ter hematúria e mais nada. Qual que é o problema, gente? É que 5% pode desenvolver uma síndrome nefrítica com insuficiência renal. Então, se o cara tem uma hematúria e mais nada, vai viver normal, mas vai ter que ir anualmente no nefro, tá bom? Outras causas, então, de hematúria são infecções por estreptococcus, né, que é muito comum, que a gente fala que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é comum na infância. E outras doenças, endocardite, hepatite C, hanseníase, lúpus, vasculites. E a nossa querida lá, o que eu falei, nefropatia por IgA, doença de Berger, que é a causa mais comum e benigna, e só 5% pode desenvolver uma síndrome nefrítica. Então, na fisiopatologia, tá? A gente vai ter um antígeno X, né? Que pode ser o Streptococcus, pode ser o anticorpo do lúpus, pode ser a bactéria da hanseníase, enfim, um anticorpo no organismo que tem uma afinidade para o rim. Então, quando o organismo ele entra em contato com o anticorpo, ou com o antígeno, ele leva a ativação de anticorpos contra esses antígenos. Isso é fisiológico. E essa reação antígeno-anticorpos chama de imunocomplexos, né? Só que esse antígeno dessa doença, ele tem uma afinidade pelo rim. Então, quando forma esse imunocomplexo, ele se deposita no tecido glomerular, tá? E se depositando no tecido glomerular, ele forma uma cascata de inflamação, tá?
fazendo um processo de inflamação muito intenso, ativando o sistema complemento. A inflamação é tão grande que causa edema, né, calor, rubor, tudo lá dentro do glomérulo. Queda da filtração glomerular. O rim começa a não filtrar direito pela inflamação intensa, tá? Não filtrando direito, retém só de água, edema e hipertensão. E a lesão do glomérulo faz com que a gente perca sangue na urina. Hematúria, cilindros hemáticos, né, que eu já expliquei o que é, e um pouco de proteinúria, como eu tinha falado, que a síndrome nefrítica, o rim fica estressado, não consegue também filtrar tudo, né? Passa um pouquinho de proteína, mas não muito grave, como é na caso da síndrome nefrótica. Bom, outra patologia importante, né, na nefro, assim, meu consultório é muito cheio de infecção urinária, é muito comum em mulher, né, infecção urinária. A mulher tem uma tendência na vida, né, de infecção urinária. Nós, mulheres, podemos ter uma infecção urinária por ano, gente, não tem problema nenhum. Por que a mulher tem tanta infecção de urina? Primeiro que a uretra é muito pertinho do ânus, né, então a migração de bactérias é muito fácil, bactérias nossas para a uretra. Segundo que, às vezes, por exemplo, no extremo da vida, depois da menopausa, tem uma queda do estrógeno. O estrógeno protege, né, o nosso trato geniturinário, então fica mais fácil ter infecção urinária. E muitas mulheres, às vezes de jovens ou de idade média, têm infecção urinária de repetição e a gente faz toda a nossa investigação e não tem nada. É o epitélio que não é bom. O epitélio delas tem uma afinidade pela bactéria. Vamos então lá. E a infecção urinária, ela tem a nossa cistite e a nossa pielonefrite. A gente tem que saber diferenciar, gente. Porque a cistite, o paciente tem sintomas baixos. Tem disúria, que é o ardor para urinar, a urina fétida, vai várias vezes ao banheiro, que a gente fala que é polaciúria, mas eles não têm sintomas de gravidade. Lógico, se a gente ficar com uma cistite maltratada, até a bactéria pode subir da bexiga para o rim e ter uma pielonefrite, tá bom? Mas a cistite é uma infecção urinária leve, não é grave. O paciente pode tratar em casa com antibiótico via oral, tá? E a pielonefrite é uma infecção urinária mais grave. Pode tratar em casa? Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes tem que internar. A pielonefrite, o paciente pode não apresentar nenhum sintoma baixo, gente. Ele pode não ter ardor, não pode ter polaciúria, pode ter apenas dor lombar e febre. Jordano positivo no exame físico, na semiologia renal, dor lombar na queixa, febre, que é a temperatura maior que 37,8, e muitas vezes queda do estado geral. Esse paciente a gente tem que internar, tá? O principal bactéria que causa infecção urinária são as bactérias do nosso trato gastrointestinal que migram para o nosso trato geniturinário. Então, no nosso trato gastrointestinal tem bactérias gram-negativas, então é mais comum as bactérias gram-negativas, tá? Principalmente E. coli, que é a bactéria mais comum no nosso intestino. E depois Klebsiella. Exame físico é sinal de Jordano positivo, na pielonefrite, né? Diagnóstico. A queixa do paciente, né, fazer pós-diagnóstica, mas nos exames complementares, urina 1, urocultura. Se o paciente tiver pielonefrite, a gente precisa fazer um ultrassom, porque a gente não sabe se ele tem um abscesso renal junto, se ele tem uma pedra. Então, geralmente, pielonefrite a gente faz ultrassom também. Então, no exame físico, a dor lombar, né, que irradia para flanco e depois muitos pacientes homens falam que irradia para o escroto, né? A dor lombar renal e a dor lombar ureteral, diferenciando na figura. O exame físico, a pulga ou percussão, com sinal de Jordano positivo se for com a mão espalmada na região ulnar. Uropatia obstrutiva. A uropatia obstrutiva, gente, ela é mais, né, vista na urologia. Mas muitas vezes o paciente faz um sinal tão grave que a gente tem que dialisar enquanto a urologia não resolveu o problema da obstrução. Muitas vezes eu falo que é um problema de encanamento, né? O canal está entupido, causa insuficiência renal. Então, quais são as causas que podem entupir o canal do rim, né, até a bexiga? Várias, gente. Cálculos, né? Para o cara entrar em insuficiência renal para dialisar tem que ser bilateral, tá? De um lado só não vai chegar a esse ponto. Tumores, malformações como estenose da junção uretero-piélica, refluxo vésico ureteral, hiperplasia prostática benigna,
Então, é uma doença mais urológica. Vocês vão discutir mais na urologia. Aqui eu trago uma figura, né, em que a pelve renal tem seu tamanho normal e a outra que a pelve renal está dilatada, obstruída por um cálculo. Então, aqui a gente está vendo uma hidronefrose com uma hiperplasia prostática. Então, a próstata apertou a uretra e levou à obstrução renal com a pelve dilatada, ureter dilatado. O que a gente poderia fazer aqui? Sondar o paciente. Sondou, resolve o problema. Às vezes a hipertrofia prostática é tão grande que não dá para sondar. Às vezes tem que fazer uma furinha na bexiga, né? Para tirar o xixi, colocar uma sondinha, uma cistostomia. Cálculos, né? Podem também causar essa obstrução, principalmente cálculos pactados no ureter. Os sintomas e os sinais, né? Dor suprapúbica, dor lombar, bexigoma, que nós vamos encontrar no exame físico uma massa palpável em região hipogástrica. O paciente também pode falar, não urino mais, se você urinar, porque está obstruindo a uretra. E aqui mais uma fotinho de um rim normal, com uma pelve normal, um ureter fininho, e a outra com uma pelve dilatada. Eu adoro essas figuras, porque elas são bem bonitas e elas conseguem mostrar pra gente o grau da dilatação, né? Então, aqui uma ureterografia miccional, e aqui a gente vê normal, né, que o contraste passa pelo rim, na do meio, né? Ela vai contrastando a pelve, ureter sem dilatação. E os outros são as duas figuras laterais com a dilatação, com o paciente com refluxo vésico ureteral. Olha que bonito o exame, né? Que dá pra gente ver bem que o paciente tem uma bexiga grande, os ureteres e a pelve dilatada. O tratamento, a gente tem que desobstruir, por isso que eu falo pra vocês que é um problema de encanamento e tá envolvido com urologia, né? Então, como é as maneiras de desobstrução? Cálculo. Às vezes a gente pode entrar lá com um laserzinho e destruir a pedra. Às vezes precisa passar um duplo J, que eu vou mostrar o que é. Bexigoma, passar uma sonda vesical de demora. Tumores, sondagem, cirurgias. Hiperplasia prostática benigna, sondagem, cirurgia, medicamentos para próstata. Enfim, o tratamento da desobstrução vai ser mais com a urologia. Mas vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é um duplo J. Esse cateterzinho que tem os jotinhas, né? Que vão ficar um no rim, um na bexiga para desobstruir o caminho e poder passar a urina. De baixo é uma sonda vesical de demora. E obrigada. Espero que semiologia renal vocês tenham aprendido algo. É muito difícil fazer essa aula remota. Eu gostaria muito de estar com vocês porque eu acho que eu consigo ver a carinha de vocês, conhecer vocês e tirar dúvidas. Mas eu estou disponível para dúvidas quando vocês precisarem, tá bom? Obrigado. Até mais.